Saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Eu quero desejar a todos um ótimo dia, noite, tarde, para que Deus continue abençoando a sua vida. Eu venho pedir desculpa por não ter postado mais vídeo, porque aconteceu mais algumas dificuldades, probleminha, por isso que não coloquei nenhum vídeo. Mas hoje nós estamos aqui, dia 4, 4 de outubro de 2022. Passamos 2 dias das eleições, mas nós não vamos falar sobre isso. Mas eu vim trazer aqui uma mensagem no livro de Joel, que Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse essa mensagem. O Espírito Santo nos inquieta. E aquele que recebe o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Estamos falando de coisas maravilhosas que Deus tem para nós e que muitas vezes o homem rejeita, o homem não quer. Às vezes o homem procura caminhos de facilidades e nós sabemos que nesses caminhos de facilidades, aí é onde mora o perigo, aí é onde mora a complicação da vida do homem. Eu quero dizer desde já que Deus não quer nada de ruim para o homem, para a sua criatura, de forma nenhuma. Deus não fez o homem para sofrer. Deus não fica feliz em ver um homem de cabeça baixa, de ver um homem sofrendo, de ver um homem sofrendo com a sua família, de ver um homem querendo fazer algo para os seus filhos e sem poder, querendo muitas vezes fazer um passeio com a sua família e não ter as condições necessárias. Porque muitas vezes o homem trabalha e alguns gastam em vão, outros gastam para dentro de casa, dentro do seu limite. Mas nós vamos ler uma passagem aqui no livro de Joel, meus irmãos. No livro de Joel, onde o texto fala da terrível carestia causada pela locusta e pela seca naquela época, que nos traz em noção hoje mais ou menos algumas coisas. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, ela diz: ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ele pergunta, ou também nos dias de vossos pais. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebes vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiou-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Eu vou ler até aqui, meus irmãos, esse versículo 7,
para não se tornar longo, que eu quero ler ali outros versículos ali no capítulo 2 do mesmo livro. Repetindo o livro de Joel. Meus queridos irmãos, Deus traz uma mensagem através do profeta Joel, despertando o povo. E o mais interessante nisso tudo é que Deus, nesse momento, como sempre, ele não faz acepção de pessoas. Você vê que até os bêbados, né, até os ébrios, ele alerta. Ele alerta. Ele diz que aqui, despertai, ébrios. Aleluia. Despertais, ébrios. Aí ele diz aqui, porque e chorar, ele pede para chorar também. Gemei todos os que bebes vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Por que, meus irmãos, Deus está avisando isso? Porque vinha uma peste, além da seca, vinha uma peste de largata, vinha uma peste de gafanhotos, querendo destruir ou destruindo tudo que estava por sua frente. Então ia acabar vinho, não ia existir mais grãos nenhum, ia se acabar tudo. E nós trazemos para o dia de hoje, irmão, um alerta muito interessante, trazendo sobre este livro de Joel, que ele nos alerta para hoje, que ele fala dos vossos filhos, dos filhos dos vossos filhos, vamos dizer, não da minha geração mais, mas da próxima geração. Talvez eu não esteja aqui para ver, outros não estejam aqui para ver, mas vai haver outras gerações até que Deus possa vir, porque nós estamos esperando Jesus Cristo nesse momento, mas nós não sabemos, o tempo é dele, quando ele voltar. E se existe algo que Deus nos colocou nas nossas mãos para nós tratarmos, nós cuidarmos, foi de nós. Foi de nós. Deus colocou, fez o homem, colocou na terra e disse para Adão, desde lá, a ordem que ele deu a Adão foi a mesma que deu para nós. Ele disse, olha, cuida dessa terra. Ele fez semear, plantar, suar. Nós comemos do nosso suor, uma ordem dele, depois do pecado que houve lá atrás. E agora Deus nos coloca numa situação para nós tratarmos a terra, nós cuidarmos dessa terra e termos a responsabilidade com os nossos governantes, termos a nossa responsabilidade com os nossos dia a dias, pensar no nosso futuro. Quem é o nosso futuro, o nosso amanhã? São nossos filhos, são nossos netos. Cada casa, cada residência tem um governo. Tem um governo. Cada casa, a minha tem um governo. A minha tem um governo. A sua casa tem um governo. Você é o governo. Ah, mas tem oposição dentro da minha casa. Todo canto tem que haver oposição. Aí as coisas andam juntas. É uma balança. É uma balança. Mas o que Deus quer, na verdade, é que dentro dessa balança todos vivam em paz. Mas uma coisa que nós temos que ter certeza sobre o juízo de Deus. Nosso Deus é um Pai amoroso. Nosso Deus
é um pai amoroso, muito amoroso, piedoso, justo, é um justo juiz, e que ele vê tudo de lá de cima. Neste momento, Deus está vendo você. Ele está escutando seu coração. Ele conhece seus pensamentos. Aleluia. Ele sabe sua angústia, ele sabe sua vontade, ele conhece o seu querer. Aí você diz, mas por que Deus não quer? Porque tudo no tempo, não chegou no tempo ainda. Não chegou no tempo. Continue perseverando na presença de Deus. Mas o nosso Deus está trazendo uma menção aqui no livro de Joel, e ele pede para que nós tenhamos cuidado. Cuidado. Ele diz logo no segundo versículo, no versículo 2, ele ouve isto, vós anciões. Ele fala para os velhos que estão acomodados, quietos. Ele fala para os anciões, ouve isto, ouve a mensagem. Vós anciões, ouve e escutai todos os moradores da terra. Aleluia. Aconteceu isto nos vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Muitas vezes tem pessoas, hoje eu sou avô, uma geração, aliás, 2 gerações, né? Sou avô, para a glória de Deus. Cheguei aí, sou avô. Eu não sei se eu vou ser bisavô. Eu não sei se vou ser bisavô, mas se eu for bisavô, 3ª geração, 3 gerações. E eu aqui, eu estou vendo as gerações passando. Da maneira que eu cuidar hoje da minha família, dos meus filhos, da opinião que eu narrar para os meus filhos, do ensinamento que eu narrar, eu vou ver esse reflexo lá na 3ª geração. Eu vou ver lá na 3ª geração algo daqui agora, que foi plantado aqui. Muitas pessoas chamam isso de quadrado, as coisas mudam, não pode ser assim, hoje é diferente. Aleluia. Mas por muitas visões das pessoas pensarem dessa maneira, vê a sua família hoje desgarrada, vê a sua família com muita intriga, não vê mais uma família unida, não tem mais o amor de se juntarem à mesa, porque descuidou na 1ª geração. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Glória a Deus. No capítulo 2, ele avisa novamente: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Chama, vá para Deus. Procure a orientação com Deus. Aleluia, ele está chamando. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. E ele está perto. Aleluia. Aí ele alerta. Ele alerta. Dia de trevas.
trevas e de tristeza, dias de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome e traz dele uma chama, abrasa a terra diante dele, e como o jardim do Éden, mais atrás dele, um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. Deus não perde nada de vista. Nada vai escapar diante dos olhos de Deus. Nada vai escapar. Diante da sua decisão, de como você está tratando você, sua família hoje, vai refletir num grande progresso amanhã. Vai refletir na sua família amanhã. Vai refletir numa nação amanhã. Suas práticas de hoje. É assim. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Mas Deus, no capítulo ainda 28, no capítulo 22, no versículo 28, ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E também, aleluia, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Aleluia. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Porquanto, no capítulo 3, o texto diz: o juízo de Deus sobre as nações inimigas, Israel será restaurado. Meus irmãos, eu só vou ler aqui 3 versículos, o 19, o 20 e o 21, os 3 últimos versículos, que diz assim, o 19: o Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fazem aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. O Senhor vai habitar na tua casa, o Senhor vai habitar nessa nação. O nosso Deus, Ele quer habitar no seu lar. O nosso Deus quer e vai habitar nesta nação. Uma nação cujo Deus é o Senhor, ela só tende a prosperar. Uma nação que nós vimos lá atrás, aquela nação perdida, ela só vai ser assolação, só perca, só desastre, só coisas ruins, pensamentos maus para os nossos filhos, nossos netos. E eu sei que é isso que você não quer para você. Porque você vai chegar na 3ª ou na 4ª geração e vai olhar para seus filhos,
seus netos, seus bisnetos, tataranetos, e vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena a decisão que eu tomei lá atrás. Deus é por nós, meus irmãos. Deus é por nós. Mas há uma decisão. Se Deus é por nós, muitos dizem, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Aleluia. Eu sei que não é ninguém, mas tem muitos que é contra Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Nós estamos orando. Nós estamos orando por uma nação. Nós estamos orando por uma família. E eu louvo a Deus porque você foi tocado por essa mensagem ter alertado. Faça uma reflexão da sua vida, olhe sua família. Veja se é isso mesmo que você quer. Veja se sua família está andando conforme os desígnios, as coisas de Deus. Veja se de fato você está servindo a Deus, se você está caminhando com Deus, se você está em conjunto com Deus, se é o querer de Deus que está na sua vida. Aleluia. Nós estamos orando por você. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus abra a sua mente, abra o seu coração. Faça uma reunião com seus filhos, com a sua família, nora, genro. Traga para o caminho santo do Senhor e a visão vai se abrir. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus continue abençoando a família brasileira. Amém? Deus abençoe.